Olá, queridos, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez, no Frente a Frente. E nessa oportunidade não é diferente dos demais programas, nós temos uma palavra ao final do programa, uma palavra bíblica, mas nós temos uma entrevista hoje fantástica com o professor, mestre, professor Leles Dias Parreira. Ele que é professor na PUC, professor na Unianguera e dá aula em várias instituições educacionais. E fica conosco, nós temos um breve intervalo, logo estaremos de volta. Novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse pra mim: Bruno, seus rins estão parando. Eu tava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu tava bem, tava entre os melhores do mundo ontem, eu tô com problema do rim. E que eu era pra definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim, foi uma peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite, para vencer e me curar. E eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, estou recebendo aqui o professor Leles Dias Parreiras e é uma honra, professor, recebê-lo. A honra é toda minha. Professor, eu queria falar sobre um assunto que o senhor domina muito, que é o sistema prisional, a questão da prisão no país. Funciona? O sistema prisional no país funciona? Precariamente. Precariamente. Nosso sistema prisional é um sistema complexo, se é que dá para chamar de sistema. Na verdade, nós temos unidades prisionais espalhadas pelos diversos estados da federação, mas ainda estamos longe de ter uma articulação entre todas as prisões relativas a cada estado da federação. Há pouco tempo eu ouvi falar sobre terceirizar a questão das prisões. Você acha que isso funciona? Olha, a terceirização é difícil, porque a nossa Constituição Federal ela impede, mas existem outras propostas. Por exemplo, a parceria público-privada.
É uma experiência que tem dado certo em alguns estados, por exemplo, Minas Gerais. Aqui em Goiás, quando o doutor Edemundo ainda se encontrava no sistema prisional, ele, me recordo de ter aberto alguns editais para que houvesse essa possibilidade das parcerias público-privadas. Não sei em que pé se encontra agora, mas acredito que é uma das melhores possibilidades. Eu ainda verificava hoje algumas experiências, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase todas as prisões são terceirizadas. E, inclusive, algumas têm exigido que o preso contribui com a sua permanência lá. Na verdade, não é uma contribuição, ele tem que pagar. Muitos saem devendo. Essa dívida, ela é registrada e o cidadão, ele fica com diversas restrições, né? Como, por exemplo, tirar CPF, fazer financiamento, conta bancária. Então, é uma experiência diferente porque lá o sistema jurídico deles permite, né, a terceirização. Outra vez eu estive aqui, nessa mesma cadeira do senhor aí, conversando com o doutor Edemundo, e falava com ele sobre a questão, por exemplo, a cadeia. A cadeia em si, ela é difícil você impor ao preso o trabalho, né, forçado. Ele não é obrigado a trabalhar, é isso? A lei não obriga ele a trabalhar, né? Esse é um argumento muito forte, inclusive defendido por representantes de direitos humanos, de que realmente não se pode obrigar o preso a trabalhar, que a nossa Constituição proíbe. E eu já, por diversas vezes, já pedi que me indicassem na Constituição onde se encontra esse dispositivo. Diz que se proíbe o preso a trabalhar. E faço uma demonstração ao contrário, que a nossa Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, de 1984, lá no artigo 39, estabelece, né, e também no artigo 31, que o trabalho é um dever do preso. Em contrapartida, oferece alguns benefícios, a própria lei, que a cada 3 dias trabalhados, ele tem direito a 1 dia a mais como pena cumprida, né? E também possibilita a remuneração, possibilita também o pecúlio, né, uma conta poupança que é aberta para que ele, ao final da pena, tenha um dinheirinho para poder se virar depois que sair do cárcere. Então, a Lei de Execuções Penais, que cuida do assunto, ela ressalta que 2 tipos de presos não são obrigados a trabalhar, né? Que é o preso provisório, porque goza ainda da presunção de inocência, e o preso condenado por crime político. Então, o artigo 31, parágrafo único, ressalta isso, e o artigo 200. Crime político nós não temos no Brasil, é diferente de crime eleitoral. Então, crime político são aquelas condenações com base... É diferente também do crime praticado por um político, né? Exatamente. A infração cometida por um político pode ser uma infração comum, como todo cidadão comete, ou uma infração eleitoral, que aí sim apenas o candidato ou o eleitor, no caso especificamente, estará submetido. Então, o crime político é com base na Lei de Segurança Nacional 7170 da década de 80. Então, não temos nenhum preso nesse momento, mas a lei ressalta, se porventura vier a ter, ele não estará obrigado a trabalhar. Esse do crime político aí era, no caso, por exemplo, na época da ditadura, que prendia um camarada que estava defendendo uma postura, um ideal, e forçava ele a trabalhar, isso? Isso, só que a LEP, em 84, poucos anos após essa Lei de Segurança Nacional, registrou que esse preso político não pode se obrigá-lo a trabalhar. Essa lei ainda existe, ela está em vigor, mas não é eficaz, porque normalmente ela contém vários dispositivos que são questionados constitucionalmente, porque são muito amplos, né, os dispositivos, mas que se algum juiz a utilizar, está perfeitamente legal, a lei está valendo. Um detalhe, Davidson, que você colocou, a questão da obrigatoriedade do trabalho do preso, e que eu defendo que deve ser obrigatório, né, é que o trabalho, forçar o preso a trabalhar, eu entendo que é um equívoco considerar como trabalho forçado. Não é? Trabalho forçado seria exigir o preso a executar atividades laboriais acima das suas capacidades físicas, ou de forma, vamos dizer assim, vexatória, desumana, exatamente. Mas forçá-lo a trabalhar é exigir ele sair daquela ociosidade, muitas das vezes cometendo infrações penais no cárcere, né? Hoje é sabido por todos que um celular do preso lá na cela pega melhor do que o fixo do diretor. É impressionante, né? Então, o volume de celulares que nós temos nos presídios é enorme. E entram lá de N formas, não podemos atribuir isso apenas
a uma simples corrupção de um servidor, se é que isso é simples, mas é o que se diz. Mas não é bem assim. Entra celular de N formas, né? Inclusive injetado no corpo humano, né? A gente sabe disso, que nas revistas íntimas apreendem-se vários aparelhos nos órgãos genitais, né, das mulheres. E também de alguns homens. Os homens também estão usando essa prática, conduzindo celulares no corpo. Enfim, mas o que eu gostaria de dizer é que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, isso é muito importante, e que eu ressalto que todo representante de direitos humanos, que diga de passagem, todos nós devemos ser, né, o respeito ao semelhante, ainda que seja infrator, é que essa convenção, né, no artigo 6º, item 3, a linha B, ela ressalta, quando fala da escravidão e da servidão, ela diz que não constituem trabalhos forçados, né, aqueles exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença. Então, a própria carta, né, vamos dizer assim, dos direitos humanos, a nossa carta, vamos dizer assim, sul-americana, né, que foi registrada no Pacto de São José da Costa Rica, na década de 70, que o Brasil é signatário, ela diz que esse tipo de trabalho não constitui trabalho forçado. Né. O problema... Trabalho forçado seria tipo escravo, né? Isso, seria aquele trabalho humilhante, né, que é sofrível para o preso. Então eu penso que nós temos que mudar essa cultura. Eu penso que a partir do momento que o sujeito entra no cárcere, já tem que incutir nele a ideia de que ele tem que trabalhar, ele tem que contribuir lá com tudo aquilo que o Estado gasta com ele e que a população está pagando. Professor, nosso tempo é curto, mas eu queria que o senhor fizesse um arremate final aí, deixando uma mensagem aí aos ouvintes e os espectadores do Frente a Frente. A mensagem que eu ressalto é o seguinte, é que a questão prisional, ela tem que ser um debate a nível macro, porque a sociedade não discutir isso vamos dizer assim, um equívoco, porque nós não temos prisão perpétua no Brasil, então o preso vai retornar. Seria muito cômodo aqui nós defendermos todas as formas radicais de combater um problema, como uma pena de morte, por exemplo, ou então tratar o preso, vamos dizer assim, com todo o requinte de maldade possível para que ele pudesse aprender a não delinquir, a não voltar a delinquir. Mas nós temos que entender que o preso, por pior que seja, é um ser humano, nossa Constituição prega o respeito à dignidade do homem, e nós como cidadão, e principalmente como cristãos, entendemos que o problema deve ser enfrentado. O preso precisa não só de punição, mas precisa também de um tratamento, sobretudo um tratamento, vamos dizer assim, à saúde, um tratamento a nível de consciência, de voltar a produzir como um trabalhador, e um tratamento a nível de consciência de que Deus é uma das soluções para que o sujeito possa rever a sua condição de vida e volte a respeitar um semelhante. Como cristão, nós temos o exemplo, que é o nosso Cristo. Jesus Cristo passou seus últimos momentos aqui na terra ao lado de 2 infratores. E deu-nos um grande exemplo de piedade ao reconhecer que aquele que teve o remorso e pediu-lhe o perdão, ele o concedeu ainda que nos seus últimos momentos de vida. Sim. Eu estive aqui com um colega, maestro aqui, professor Leles Dias Parreiras, e infelizmente o tempo é curto, professor. Quero agradecer e quero já deixar o convite para um outro momento nós discutir outro tema relacionado a essas situações que nós estamos vivendo aí, que o senhor vive ela diariamente como militante aí da OAB, nas salas de aula, temas que nós temos que discutir e criar soluções, né? Obrigado, professor. Deus abençoe. Eu que agradeço, estamos à disposição. Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz.
Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, eu quero deixar uma palavra ao seu coração e ela está endereçada aqui no Salmo 19, que fala da excelência da criação e da palavra de Deus. O salmista Davi, ao expressar os seus sentimentos, ele proclama a glória de Deus através da criação. E ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até ao confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai do seu aposento, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus até outra, vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Primeiro ele exalta a criação de Deus no Salmo 19, dizendo que um dia faz declaração ao outro dia. Como assim um dia faz declaração? O nascer do sol, o brilhar do sol, a energia que o sol traz à natureza para fazer a flor desabrochar, o vento que faz as flores exaurar os seus pólen, né? Proclamar aí a glória de Deus através da criação. Então a criação por si só não precisa de palavras. O próprio salmista diz: sem palavras, não há linguagem nem palavras, mas você vê a mão de Deus agindo através da criação. Então nós podemos ver que o salmista Davi, talvez ali no campo, cuidando das ovelhas, ficava observando o movimento da natureza, né? As águas, e ele diz bem no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz deitar em pastos verdejantes. Então ele conta ali a história de um homem sendo tratado por Deus como o pastor cuida das ovelhas. De tal forma ele olha aqui para o Salmo 19 e ele escreve o Salmo 19 dizendo da excelência da criação de Deus. E se nós observarmos mais à frente um pouquinho do Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou, quer dizer, fez a sua fundamentação sobre os mares e alicerçou também sobre os rios. Né? Então ele fala da criação de Deus, da excelência da criação de Deus. E na segunda parte do Salmo 19, ele fala da lei do Senhor, aí ele fala da palavra de Deus, é onde eu quero chegar com você. Primeiro ele exalta a criação de Deus, que sem palavras, sem nada, a criação de Deus nos demonstra a glória do Deus do universo, do Criador de todas as coisas. E lá no Gênesis, quando a gente vê lá no Gênesis, por exemplo, que Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que ele cria todas as coisas através da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação entre águas e águas, que é a atmosfera, e houve a separação. Haja porção seca, haja o luminar grande para iluminar a noite, que é a lua, e haja também o grande lumiseiro, ou o grande astro, para que ilumine o dia, que é o sol. Então, quando a gente observa, Deus cria todas as coisas através da palavra.
Aqui no Salmo 19, a partir do verso 1 até o verso 6, o salmista exalta o Senhor pela criação de todas as coisas, pelas criaturas que há sobre a terra, pelos astros, pelo céu, pela terra, pelo tudo. Mas aí na segunda parte, no verso 7 a seguir, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos seus favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não te domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Aqui, a partir da segunda parte desse salmo, ele fala da excelência da lei de Deus, a excelência da palavra do Senhor. Primeiro ele exalta a glória de Deus da criação, e agora ele exalta a palavra de Deus que alegra a alma dessa criação, que a principal delas é o ser humano. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? Quantas vezes nós nos vemos angustiados por uma situação, por uma questão, por uma outra, qualquer situação da nossa vida, um episódio da família, um episódio no trabalho. Quantas vezes a nossa alma chora, angustia por questões que acontecem, mas a nossa alma clama pelo Deus vivo. A Bíblia diz que a nossa alma clama pelo Deus vivo, pelo Criador de todas as coisas. A criatura clamando pelo Criador. E ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é uma alma restaurada? A alma que foi quebrada, a alma que estava distanciada de Deus, a alma que por uma situação ou outra feriu-se. E Deus está dizendo: a minha lei restaura a sua alma. A minha lei restaura o seu ser. E essa é a lei que nós estamos falando. E diz aqui: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós vimos muitos testemunhos de pessoas, mas nem todos são fiéis. Muitas pessoas penhoram a sua palavra, mas nem todas as palavras são perfeitas e são fiéis. Muitas pessoas têm um compromisso com a verdade, mas mesmo as mais compromissadas com a verdade não conseguem ser fidedignamente, fielmente, aquilo que ela prometeu, aquilo que ela fez o compromisso. Às vezes nós sempre falhamos como seres humanos, mas a Bíblia diz: o testemunho do Senhor é fiel. A palavra dele é reta, é fiel. A palavra de Deus, ela não tem duas medidas, não, ela tem uma medida só. A palavra dele é tremenda, por isso ela nos ensina, por isso ela nos dá aí um parâmetro para a nossa vida. E dá sabedoria aos simples também. Além dela ser reta, além dela ser fiel, essa palavra, ela dá sabedoria aos simples. Quantas pessoas vão para a faculdade, e isso é bom que aconteça, quantas pessoas cursam um curso superior, faz um mestrado, um doutorado, uma especialização, mas quantas pessoas que não têm nenhum curso superior, talvez não sabem escrever, nem ler, nem escrever, mas através da palavra, ela começa a conhecer ao Deus do universo. E ali o Deus do universo revela as coisas inefáveis e as coisas maravilhosas eternas através da palavra. Um dia eu ouvi um testemunho de um professor num seminário que eu fiz de teologia, e ele dizia que, como missionário no Uruguai, um dia ele deu um exemplar da Bíblia para uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, que não sabia ler e escrever. Mas essa pessoa levou a Bíblia para casa e começou a abrir ela e olhar. Daqui a pouco, aquela pessoa que era analfa e beta também, de pai e mãe, que não sabia escrever nem ler, ela, observando a palavra do Senhor, ela aprendeu a ler e a escrever. Olha para você que vê que coisa fantástica é a palavra de Deus. Por isso que diz aqui, ó, a palavra do Senhor, o testemunho dele é fiel e dá sabedoria aos simples. E lá no Salmo 119, verso 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Quando você observa a palavra de Deus, ela te dá caminhos não somente nessa vida, mas te dá um caminho para a eternidade.
e Deus faz o milagre de abençoar a sua casa, a sua vida e todos os seus negócios. E eu quero terminar essa palavra dizendo aqui, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, ou ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos, ou seja, a palavra dele, o testemunho dele, o contrato que ele nos deixou com essa palavra, esse testamento que está aqui, ele é reto e ele alegra o coração. Quantas vezes nós nos encontramos tristes, cabisbaixo e precisando de uma palavra amiga, precisando de um aconchego que a esposa não consegue dar, que o esposo não consegue dar à esposa, que o filho não consegue dar aos pais, nem os pais aos filhos, mas esse clamor da alma, ele transforma através da iluminação da palavra. Quando você pensa que está denso, que está escuro, que está nebuloso, aí a palavra do Senhor, os preceitos dele que é reto, ilumina o seu coração e abre uma porta para a felicidade. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração de fé e uma palavra profética ao seu coração. Abra o teu coração para a palavra de Deus, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus traga alegria para o seu ser, para que Deus arranque toda a angústia do seu coração através da palavra, porque essa palavra é fidedigna e muito digna de aceitação. Ela é fiel e ela é digna de aceitação. E lá nas cartas, lá no Novo Testamento, diz assim, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela vai penetrando até a alma, juntas e medula, e apta para discernir os espíritos. Essa palavra, ela atravessa o coração, ela atravessa a sua alma, e ela vai no seu espírito, e ela é apta para discernir todos os seus pensamentos. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é poderosa, tão poderosa, que o salmista dedicou o Salmo 119, todinho falando da excelência da palavra dele. No Salmo 119, verso 9, ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Verso 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, no Salmo 119, verso 11, para eu não pecar contra ti. Escondi ela no meu coração para não pecar contra ti. Verso de número 97 ainda do Salmo 119 diz assim, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso 105 ainda do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra é o farol baixo e o farol alto. Ela é o farol para o momento curto aqui no seu presente e no início do seu futuro, mas ela é para o seu futuro inteiro, porque ela ilumina todo o teu caminho. No verso 130 eu já te disse, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Essa palavra é tão poderosa que no Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz assim, achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria para o meu coração. Aqui no salmo anterior, aqui no salmo de número 8, se não me falha a memória, diz que ela é mais doce do que o mel e mais amarga do que o fel. Sabe por que a palavra é doce como o mel e amarga como o fel? Porque ao comer ela é deliciosa, mas na hora de digerir no estômago, na hora de digerir na alma essa palavra, ela é amarga porque ela faz a diferença. E o nosso corpo precisa de coisa amarga, o nosso fígado precisa de coisa amarga, precisa de coisa que venha dar substância. E essa palavra, ela é o alicerce. Ela é o alicerce da tua vida, ela é o alicerce de toda a sua estrutura familiar. E essa palavra que eu queria deixar no seu coração. Amém?